Seja muito bem-vindo, pessoal. Eu sou o Natan, aqui da The Ecology. E tem uma coisa que, se você se agarrar, se você de fato decidir mergulhar, vai mudar completamente a forma como você atua como QA. Essa coisa é aprender sobre a arquitetura do seu projeto. Uma vez que você aprende a arquitetura do seu projeto, não tem mais como você voltar atrás. É como eu ouvi uma vez de um amigo, depois que você vê, não tem como desver. Essa é a verdade. Então, uma vez que você decide entender de fato como o seu produto funciona, isso vai mudar completamente a forma como você lida com o seu produto, a forma como você planeja os seus testes, a forma como você aplica a estratégia de testes, a forma como você vê os atributos de qualidade, a forma como você olha para os riscos, a forma como você então vê de forma holística o seu projeto, porque uma coisa é verdade, gente, função é diferente de qualidade. Focar somente na funcionalidade não quer dizer que você está focando na qualidade do seu produto, porque funcionalidade é apenas um atributo de qualidade, mas as outras coisas. E são essas outras coisas que muitas vezes a gente não está observando, a gente não está olhando com carinho. E a gente fica muito preso à funcionalidade, a gente fica muito preso à interface, a gente fica muito preso aos testes superficiais que nós fazemos e esquecemos de tudo que está acontecendo ali, ó, por baixo dos panos, dos serviços, dos bancos, a infraestrutura que pode estar impactando o nosso produto. Porque pensa comigo, reflete comigo agora. Do que adianta a gente testar a funcionalidade, tá ok. Mas quando o cara vai para uma Black Friday, ele não consegue comprar o seu produto porque o seu produto não aguenta. A sua infra não aguenta. O seu código é tão ruim que não escala. Percebe? Você testou a funcionalidade, mas acabou que você não conseguiu entregar algo bom para o seu cliente em uma época sazonal, uma época de campanha, porque o seu sistema não aguentou. E a pergunta é, como que você então fica atento a isso? Como que você pode olhar para os riscos? Ou você não está olhando para os riscos? Pensa comigo, será que você tem olhado para os riscos do seu produto? Ou você tem ficado apenas ali preso às interfaces e às funcionalidades do seu produto e não olhando para outras áreas? Ou você pode ser sincero e falar assim, Natan, cara, tá difícil. Natan, tá horrível mesmo. Porque eu não tenho tempo. Eu tenho uma regressão que me consome muito tempo. Tenho muitos testes, não tenho nada automatizado. E eu vou ser sincero com você, eu te entendo. Porque isso é uma realidade de muitos QAs. Isso é uma realidade de muitos projetos e muitas empresas. Onde a gente fica sufocado com o tempo e acaba que a gente não consegue pensar em outros tipos de testes. A gente não consegue entender muito mais os nossos testes. E eu te entendo completamente. Mas o meu convite é que você não se acomode a isso e você consiga sair disso, a fim de que você pode, de fato, entender muito mais do seu projeto. Aos poucos, claro, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, dentro das suas limitações também. Mas não pare. Siga adiante sempre, tá? Porque a gente pode fazer uma pergunta agora, vamos exercitar. Quando o cliente ele começa a comprar um produto, por exemplo, no e-commerce da vida, numa Amazon, e algo dá errado, e ele não sabe onde falhou. O cliente não sabe onde falhou. Ele só sabe uma coisa, que ele comprou, não chegou e-mail, não chegou nada, e o dinheiro saiu da conta. Olha a frustração do cliente. Essa é uma frustração. E agora, para o nosso lado, será que se a gente sabe aonde poderia ter dado esse erro? Será que a gente sabe aonde existiria de fato riscos dentro desse fluxo de compra? Será que a gente sabe como que a gente poderia evitar essa frustração do cliente? Será que a gente sabe como que a gente poderia evitar que o nosso suporte ali, a galera de Customer Service, fosse atolado por algum problema? Será? Essa é a pergunta essencial, tá? Porque quando a gente olha para os bugs críticos, eles não nascem, gente, apenas de uma interface. Eles não nascem apenas de uma interface. Existe toda uma conexão, existe todo um contexto ali
para fazer com que eles apareçam. Porque pensa só, as regras de negócio, elas dão vida a uma solução de um problema que a gente quer que o nosso cliente resolva. Só que para dar vida a essas regras de negócio, para dar vida a esse negócio em si, a gente precisa criar componentes. A gente precisa criar esses componentes. Esses componentes vão ser de diversas formas. E eles vão estar interagindo entre eles. Eu tenho serviços, eu tenho um código, eu tenho um banco, eu tenho um infra. E a partir de tudo isso, aquela funcionalidade que talvez pudesse ser simples lá na interface, ela acaba não sendo mais. Por quê? Porque eu tenho muitas coisas envolvidas, muitos pontos focais envolvidos. Para o usuário, pode ser simples, e é interessante que seja. Mas nós, como QAs, não podemos cair ou sem erros ingênuos que ela é simples somente porque o usuário consegue resolver o seu problema de forma simples. Mas se a gente não entende tudo o que faz para dar vida a essa funcionalidade, a gente pode cair nesse risco, né? Porque é nessas conexões que as coisas acontecem. Então, se uma vez a gente não entende a arquitetura, se a gente não entende como o nosso software funciona, a gente pode começar a identificar problemas tarde demais. Olha que interessante. Então, uma vez que nós aprendemos arquitetura, aprendemos como o nosso software funciona, significa que a gente pode aplicar o quê? Shift Left Test. Porque a gente começa a ter um olhar muito mais sistêmico, a gente passa a ter um olhar holístico sobre todas as coisas, em nível de negócio, em nível estratégico, em nível técnico, e isso abre muito mais os nossos olhares para partes do nosso software que estão ali, ó, nos dando alertas, ó, vai dar problema aqui. Eu acho que pode encontrar alguma coisa aqui. E deixa eu dar um exemplo para vocês, só para dar um gostinho de como que é belo o nosso trabalho como QA, como que é bonito o nosso trabalho como QA. Porque se nós somos QAs e estamos ajudando o time a entregar com qualidade, isso quer dizer que precisa existir qualidade em tudo que é canto, de forma holística, não é verdade? E se existe qualidade de forma holística de todos os cantos, o quão seria benéfico se todos nós como QAs pudéssemos entender como de fato o nosso software funciona em nível de negócio, isso que a gente normalmente bate no peito, fala que a gente conhece muito, mas não só isso, mas em nível técnico também, porque isso vai agregar muito mais para a sua atividade, como que deixa eu fazer um exercício com vocês para que a gente possa exercitar essa parte e ver o quanto que é interessante a gente pensar, né? Vamos pensar que a gente vai estar no e-commerce aqui. Vou pegar aqui, ó. A gente está no e-commerce. Ops. Nossa, peraí. Deixa eu apagar aqui. A gente está no e-commerce. Pensar. A gente está numa Amazon da vida. Deixa mais prático. Aqui. Saiu? Saiu. Estamos na Amazon da vida. Desculpe a letra, minha letra é muito feia mesmo. Vou tentar melhorar aqui para deixar as coisas mais legíveis. Mas vamos lá. A gente tem aqui o nosso front-end, um quadradinho. O usuário ele vai fazer as navegações aqui bonitinha do nosso sistema. Até ele chegar na parte onde tem o carrinho. Vou colocar um Czinho aqui. Ele tem um carrinho. E aqui temos bonitinho o carrinho. E no carrinho ele pode aplicar um cupom de desconto. E esse cupom de desconto, o que acontece? Ele vai pegar aqui, e aqui tem um checkout, vou colocar um CK, beleza? Então tem um cupom de desconto aqui, que aumentar aqui um pouquinho, pá, bonitinho, tem um CK. E quando vier para o checkout aqui, já vem aplicado o desconto. Show de bola. Mas não só isso. Mas depois que ele aplica, faz o checkout, é que ele consegue realizar a compra dele, né? Finalizar. Vou colocar aqui um F aqui. Colocar de forma bem simples, tá? Não vou complicar. Ele consegue finalizar a compra dele. Show de bola. Aí a gente como que, nós vamos pegar assim, eu só preciso pegar, fazer um login, ir na listagem de produtos, vou fazer um login, ir na listagem de produtos,
Depois de ir na listagem de produtos, eu vou adicionar no meu carrinho. Adiciono no meu carrinho, eu aplico o meu cupom aqui, o meu voucher, né? Vou colocar aqui voucher aqui, ó. No meu voucher. Depois que eu apliquei o meu voucher, vou pro checkout. No checkout faço os trâmites todos para realizar o pagamento, o meio de pagamento e faço meu pedido. Meu pedido é feito com sucesso, realizado. Pô, show de bola, testei. Mas que problemas podem dar aqui? Então, o cupom pode ter aplicado de forma errada. Pode estar expirado. O cupom pode estar inválido. Pode estar fora da época do cupom e tal. O checkout pode estar com o serviço fora ali dos meios de pagamento, etc. Tem vários cenários aí que poderia tocar em questão da funcionalidade. Mas será, gente, que é só isso mesmo? Será que os riscos serão somente isso? Mas vamos pensar. Vamos pensar que esse cara aqui, vamos aplicar o cupom. Então é bem possível que o cupom ele seja aplicado vou colocar uma nuvem aqui, né? A um serviço. Ele é aplicado a um serviço. Esse serviço ele volta para ver se o cupom de fato é aplicado. Só que a parte desse serviço aqui, no meio dele, eu tenho um cache. Cache aplicado aqui nesse serviço. Show de bola. Aí, quando eu vou fazer o meu checkout nesses meios de pagamentos, eu tenho que comunicar com... Deixa eu colocar aqui com outra cor. Vermelho aqui. Aqui, com um serviço externo de meio de pagamento. Pô, show de bola. Serviço externo de meio de pagamento. Mas não só isso. Mas depois que eu realizo a compra aqui, o que eu tenho que fazer? Aqui, ó, bem aqui, eu tenho que comunicar com outro serviço de produto, que esse produto vai atualizar, por exemplo, a minha base de dados. Eu tenho um serviço de produtos aqui rodando aqui bonitinho. Ele vai se comunicar aqui. Então esse serviço que o front se comunica, que é o de order, por exemplo, se comunica com o de produto para atualizar a base de dados. Mas como que ele se comunica com esse produto com a base de dados? Nathan, ele se comunica aqui através de uma fila. Vamos pensar que é uma fila aqui, tá? Mas não só isso, Nathan. Esse produto aqui de order, ele vai se comunicar também com outro serviço aqui, que é o serviço de notificação. Vou colocar o e-mail aqui, que vai disparar o e-mail para o cliente. E-mail para o cliente. Aqui. Aí aqui nesse serviço de cupom tem um cache. Aí o lance uma vez tem um cache, eu tenho a base de dados normalmente, né? O BD aqui, né? Base de dados. Tem puramente o BD. Então basicamente é isso que faz. Aí volta tudo aqui para cima, né? Então vamos recapitular aqui. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho então um serviço de cupom se comunicando com o cache, caso exista alguma coisa, mas se comunica com o banco de dados, ou então os cupons de verdade. E eu volto esse cupom com as validações dele, regras de negócio, etc. Ao fazer o checkout, eu tenho que comunicar com um serviço externo, por exemplo, de e-mail de pagamento, ou de endereço, quer que seja. Então, eu tenho essa comunicação sendo feita aqui também. E é importante que isso funcione, e-mail de pagamento, endereço, para eu conseguir finalizar a minha compra. Mas também, ao finalizar a minha compra, eu me comunico com o serviço de pedido, né, de order, mas esse order se comunica com outro serviço. Ele se comunica com o serviço de produto através de uma fila ou através de envio gRPC aqui, gRPC, se comunica com o envio de notificação para enviar um e-mail para o cliente. Ponto. Percebam que a gente saiu de um cenário que era simples, no sentido de fluxo de usuário, mas a gente começou a entender o que está por trás, de fato, para fazer com que tudo isso funcione. Isso, gente, esse exercício começa a fazer com que a gente entenda. Porque quando a gente começa a aplicar o cupom, por exemplo, o usuário vai lá e aplicar o cupom. Então, a gente começa a entender que o sistema, a gente vai entender o fluxo, isso aqui é muito importante. A gente começa a entender por onde o fluxo de dados ele vai no nosso ecossistema. Ou seja, onde o dado navega. A gente não fica preso somente na interface. Mas a gente entende por onde ele entra na interface, por onde ele vai, para onde ele vai e para onde ele volta e como é que ele
devolve para a interface. Isso é muito interessante, porque é aí que nós vamos começar a entender mais os riscos. Então o usuário vai lá, aplica o cupom então acessa o serviço de cupom. Esse serviço tem um cache, vai se comunicar com esse cache. Se tiver algo, ele pega do cache, se não tiver algo, ele vai pegar da onde? Do banco de dados. Mas qual é o risco aqui? Se o cupom expirou, mas ainda tiver dados no cache, o que acontece? Né? Perceba que então não é só aplicar um cupom, mas a preocupação é, se nosso serviço usa cache e o cupom está expirado, já era, no banco de dados, mas por algum motivo ainda o cache não foi atualizado, significa que o usuário vai utilizar um cupom que não foi validado, que está expirado, mas no cache não está. Ou seja, tem inconsistência de dados. E aí? O que eu faço com isso? Quando que dois usuários começam a utilizar dois cupons ao mesmo tempo de forma limitada? Vamos supor que nosso cupom é muito ele tem um limite e sobra um único cupom, um último cupom, mas esse dado não é atualizado. Então, dois usuários concorrendo. O que acontece? Aí isso, a gente passa de um jeito de pensar somente nessa funcionalidade e começa a pensar de forma sistêmica e holística. Tá, mas em quanto tempo esse cache é atualizado? Ou seja, começamos a fazer perguntas interessantes para o nosso sistema. Como que esse cache aqui, ele é atualizado? Em que momento ele é invalidado? Em que momento a gente consegue pegar do banco de dados? A gente consegue forçar ele pegar da base de dados caso seja preciso? Existe risco de fraude? Qual é a segurança que a gente traz para essa realidade? Porque cache aqui, muito mais do que apenas uma aplicação de cupom, isso envolve o quê? Financeiro, envolve fraude. Isso pode frustrar o cliente, ao mesmo tempo também que pode trazer um aspecto financeiro negativo para a nossa empresa. Mais uma vez, a gente começou a entender a arquitetura. A gente começou a fazer perguntas sobre isso, né? Do mesmo jeito aqui, a gente entendeu que após a compra é enviado, dois serviços estão se comunicando. O serviço de order está se comunicando com o serviço de produto e o serviço de order também está se comunicando com o serviço de notificação para atualizar a base de dados. Tá, a gente começa a entender, mas é por fila. Se por fila, quando eu fiz a compra lá, o produto está sendo atualizado na base de dados? Tá, Nathan. Aí a gente para por aí mesmo? Mas será se o tempo de processamento dessa fila em algum momento pode dar problema? No sentido de que um usuário foi e comprou os últimos produtos de estoque. Só que isso foi enviado, por exemplo, com a comunicação desse serviço, foi enviado para a comunicação, então, com esse serviço aqui. Só que esse processamento demorou porque uma fila tinha várias coisas lá processando ainda. E outro usuário resolveu comprar os mesmos produtos que estavam em estoque. Só que no momento que ele comprou, esse processo aqui ainda estava rolando. Ou seja, ele não deu tempo de falar assim, ó, o estoque está negativo, o estoque está zerado. Porque no estoque ainda vai estar lá na base de dados aqui, ó. Como ele não chegou a essa notificação a tempo, o próximo usuário vai pegar lá, tem 3 em estoque. E vai fazer a compra. Olha a frustração que vai gerar. O usuário vai lá, fazer a compra, pode realizar a compra, só que a gente não tem produto em estoque, aí vai dar um problema para o cliente. Perceba, ao entendermos a comunicação então desses sistemas aqui, a gente consegue entender que poderia ter um problema, existe um risco aqui. Pô, é por fila. Será que fila é a melhor maneira de a gente conseguir processar esses pedidos? Porque isso de forma assíncrona. A gente não deveria atualizar o estoque de forma imediata para não correr o risco de clientes comprarem não tendo estoque? A gente começa a fazer essas perguntas aí. Ou o estoque, por exemplo, ele é reservado antes de completar o pedido. Pode ser também. A gente começa a pensar, existe lock, ou seja, o travamento do banco de dados, né? Para não ter essa concorrência. Então a gente começa a questionar. E com esse serviço externo aqui, se os meios de pagamento falharem, o que acontece? Se os meios de pagamento, que é o serviço externo, que a gente não tem controle nenhum, mudar o contrato dele, o que acontece pra gente? Então a gente começa a fazer questionamentos em áreas que talvez se a gente olhasse somente para esse fluxo aqui, ó, na interface, a gente se contentaria apenas com a funcionalidade em si.
mas a gente não se contentaria com essas partes mais interessantes aqui. E se esses serviços são os cruciais, sabe se eles aguentam carga, performance, o pedido de ordem, ele está comunicando, o serviço de fila, de produto aqui. Imagine vários pedidos sendo processados para as filas e se tem esse problema de atualização de estoque. Como que isso funciona numa Black Friday, por exemplo? Será que eu vou ter problema de concorrência, de consistência de dados? Então a gente começa a questionar e se perguntar sobre pontos importantes, gente. Percebam, então, que apenas com essa brincadeira que eu passei para vocês aqui, esse exercício, a necessidade urgente de nós que nos entendermos de fato os nossos produtos. E eu sei que muitas empresas não vão dar essa oportunidade. Elas vão dizer que isso aqui não é para QA. Muitas empresas vão não te dar acesso. Ou muitas empresas de fato podem dar acesso, mas elas não vão encorajar por elas dizerem assim, isso aqui, o que ela não precisa entender disso aqui não. Testa a funcionalidade aí, faz o seu teste de regressão e está suficiente. Mas não, gente. Por quê? Porque a gente somos as pessoas de qualidade. Nosso trabalho é ajudar o time a pensar em qualidade. E não tem como pensar em qualidade apenas com uma parte do nosso produto. É interessante a gente fazer um exercício profundo. E perceber que esse exercício que eu fiz só foi um exemplo básico, simples, para mostrar que a maneira, às vezes, como nós entendemos o nosso produto, os serviços, como eles se comunicam, cache, redis, né? Banco de dados, que tipo de banco de dados é, como que é feita a comunicação desses serviços, se é por fila de RPC, HTTP, como que é o contrato desses serviços, que serviços externos nós temos, como é feita essa comunicação. Aí isso vai abrir os nossos olhares para a área que talvez a gente não tenha pensado anteriormente. E que isso impacta de alguma forma nos nossos produtos. E vai revelar tipo de teste diferente. Putz, preciso de um teste de performance agora para esse serviço. Putz, preciso de um teste de contrato, um teste de esquema para essa comunicação com esse serviço externo aqui. Preciso de verificar a consistência desse cache. Então eu preciso testar o cache também. Não é testar só a API, eu preciso testar o cache também. Então a gente começa a fazer questionamentos usando o nosso pensamento crítico, usando, ou seja, a nossa própria experiência também, de a gente aprender com os nossos sistemas, a fim de nós encontrarmos, então, problemas, riscos que a gente pode controlar com tipos de testes diferentes, com técnicas diferentes, níveis diferentes, aplicando de fato a nossa estratégia de teste. Então a gente é muito mais abrangente nesse sentido. Então o meu incentivo é que aprenda muito mais a arquitetura de testes do seu produto. Porque aprendendo mais a arquitetura, cada vez mais você vai aprender mais jeitos e formas melhores de levar qualidade para esse produto final. Porque uma compra que pode ser simples pode envolver múltiplos serviços, múltiplos sistemas. E se tem integração, com certeza tem riscos, tem problemas, gente. Então, uma vez que nós entendemos assim esses riscos, a gente consegue antecipar problemas. O interessante é que a Liz e a Jeanette, no seu livro de testes sobre testes ágeis, ela vai dizer que um testador ágil é aquele que consegue antecipar, aquele que consegue dizer mais ou menos onde os problemas podem acontecer. E a gente só consegue identificar onde os problemas podem acontecer se nós entendemos de fato a arquitetura do nosso projeto. Porque a gente vai entender aonde o fluxo entra, por onde ele é processado, por onde ele vai fazer validações, regras de negócio, integrações e como ele volta. A gente vai ter na nossa mente toda a visão do nosso produto, entendendo as áreas de riscos que podem existir. Você não precisa ser um arquiteto em si, você não precisa disso, mas você precisa se enxergar o seu produto como um todo, porque isso agrega muito a sua visão de qualidade. E se esse conteúdo, se você chegou até aqui, você gostou desse conteúdo, você gostou desse encorajamento que você deu, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse vídeo. E se esse conteúdo mudou a forma como você vê os testes e que isso pode ser muito benéfico para você, quero te dizer que você está no lugar certíssimo. E aqui na Decolage, eu, Natan, quero sempre ajudar vocês a pensarem muito mais profundo e muito mais belo sobre a forma como nós
levamos qualidade para os nossos produtos. Então, comenta aqui. Natan, é isso aí, é esse caminho que eu quero ir. Natan, vamos junto, que eu acredito que é esse caminho. Natan, tô com dificuldade, me ajuda. Tô aqui para vocês, para a gente possa caminhar junto nessa jornada. Vejo vocês no próximo vídeo.